vai falar um pouco sobre a doença de Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson é uma doença que acomete, no geral, pessoas acima de 65 anos, né? Ela pode ter um início mais precoce e ela acomete uma área do sistema nervoso central que pertence ao tronco encefálico, que é a área do mesencéfalo, que é uma área que tem uma região chamada de substância negra. E essa substância negra encontrada nesse mesencéfalo, ela é responsável pela produção de um neurotransmissor chamado de dopamina. E essa dopamina ela é muito importante, né? A falta dela, a diminuição dela, ela pode estar associada a esses tremores, que é pela deficiência dessa dopamina. E com o passar dos anos, com o avançar da idade, essa substância negra ela pode se degenerar, enfim, ir se desgastando e aí automaticamente ir produzindo menos produzindo menos dopamina. E essa dopamina ela atua em gânglios, né, na região da base do nosso cérebro, nos gânglios da base do cérebro, que ativa uma região do corpo estriado, que atua numa outra substância, que é responsável pela contração dos nossos músculos. Então, quando tem uma diminuição dessa dopamina, essa substância, que é chamada acetilcolina, ela vai ficar em excesso no nosso corpo. E a acetilcolina ela é responsável pela contração dos nossos músculos. Então, se você tiver essa diminuição da dopamina, automaticamente a acetilcolina vai aumentar. E como ela é responsável pela contração muscular, ela vai ficar em excesso nos músculos. E os músculos vão começar a contrair de forma que chega a produzir uns tremores. E você nota isso nitidamente nesses pacientes com Parkinson. Então, os sintomas essa é a causa do Parkinson, né? E os sintomas de Parkinson que deve ficar, né, deve ser observado, não são apenas esses tremores. São 4 coisas, né, 4 características, sintomas que esse paciente pode apresentar. São os tremores, e geralmente são tremores em repouso. Em repouso ele fica tremendo, chamado tremor em contar moedas, parece que ele está contando dinheiro, né? Pode acometer um lado só do corpo, depois acometer os dois lados. E outra característica é a bradicinesia. O que é a bradicinesia? É a marcha em pequenos passos. O paciente que ele anda com os pés, né, arrastando no chão e bem devagar. Isso é chamado bradicinesia. Outra característica é a rigidez em roda dentada. O que significa isso? Ele, ao movimentar uma articulação, ele não consegue fazer esse movimento de forma livre. Ele tem como se fosse uma catraca de uma roda de bicicleta que vai travando. O movimento dele tem esses freios, né? Outra característica também, além dessa rigidez e da bradicinesia e dos tremores, é a falta de expressão facial. Você percebe que ele tem parece estar com a face congelada. Você não percebe, ele perde a expressão da face. Então, são sintomas que você tem que observar, e são esses quatro sintomas que se observa, né? O tratamento, são poucos os exames que podem... poucos não, na verdade o exame é clínico, né? Por essas características que nós vamos identificar e fazer associação com essa doença. E o diagnóstico é basicamente clínico. Um exame de imagem é mais para descartar outras causas, né? E o tratamento é baseado em fornecer a dopamina, que é o que esse paciente tem em falta. Então, os medicamentos são os agonistas dopaminérgicos, que, enfim, ou anticolinérgico, né? Enfim, o tratamento inicial com menos de 65 anos pode ser o biperideno,
o pramipexol, que é um medicamento agonista dopaminérgico. E por último, ele chega a fases mais avançadas, que tem que entrar com a medicação, que é a última, né, das medicações, que é o medicamento chamado Prolopa, que ele é um medicamento que é agonista dopaminérgico, e ele fornece dopamina, obviamente diminuindo esses tremores e melhorando bastante. Não tem cura essa doença, e ela muitas das vezes, com o passar do tempo, ela pode também estar associada com demências, né? Tem a demência de Parkinson, né? Não tem só a demência do Alzheimer, mas também pode estar associada à demência de Parkinson, pode também estar associada à depressão. São as principais associações que o Parkinson pode ter associados. Então, basicamente, em resumo, o Parkinson é uma doença que cursa dessa forma e não tem cura, e o tratamento é apenas para amenizar esses sintomas, e melhora. Tem pacientes no início do quadro, tem uma melhora significativa, a família relata isso, melhora bastante, principalmente os tremores, né? E tem, quanto antes ser diagnosticado, melhor, porque aí você consegue retardar ao máximo o avançar dessa doença, porque o tratamento no início ele tem uma resposta bem melhor.